Plataforma 84 no ar, e tá no ar mais plataforma, né? Eu ia falar plataforma 84, não ia falar mais alguma coisa. Enfim, com o Adriano Rosário e o Caio Hit e Adriano Rosário, que são meus amigos do podcast. Conheci eles através do podcast, né? O Caio Hit tem um Frescopai, agora tá com novos projetos que ele vai falar, inclusive, nessa conversa. O Adriano Rosário tinha o antigo Papo Aberto, só que depois pegaram o nome do programa dele e fizeram um monte de papo aberto aí nos últimos anos pra cá. E aí ele criou um novo podcast chamado Fala Adriano, do zero, né? Aí não tem como copiar porque não é o nome dele, né? Pode ter um outro Adriano que tem a mesma ideia, mas aí seria cópia. É só ele dar uma pesquisada, Fala Adriano, exatamente como o Adriano fez. E tá com um projeto muito legal também no YouTube chamado 110 volts, onde ele faz um quadro lá muito legal e muito massa. E antes de ir pro episódio, aquele recado sempre, né? Que é o quê? Clube TDQ. Clube TDQ é o clube de assinantes do Teólogo de Quinta, onde você pode nos ajudar financeiramente com 10 ou 20 reais. Você pode entrar pro nosso grupo, né? Pro nosso clube de assinantes e fortalecer a gente aí, fazendo a doação. Então estamos entrando agora no mês de novembro. Você pode virar assinante no mês de novembro, fazendo aí uma colaboração conosco, beleza? Jonathan, como é que eu faço isso? Vai lá no nosso Instagram, @teólogo de quinta, e lá tem uma aba de destaques chamada Clube TDQ. Lá tem todas as informações, o que você ganha de recompensa, quais são os planos que tem, como você faz para fazer o Pix pra gente, beleza? E tudo mais. Então, gente, sem mais delongas, vamos pro episódio que está demais. Fala galera, Jonathan Fernandes na área, plataforma 84. Estou aqui com os meus grandes amigos podcasters. Na verdade, são os únicos amigos podcasters que eu tenho. Eu tenho alguns colegas, mas amigos mesmo que eu posso confiar são esses dois. Estamos gravando isso na noite que o Flamengo está se classificando para a final da Libertadores. Quando esse episódio está indo ao ar, já não é novidade para ninguém. Então, estou aqui com Adriano Rosário e Caio Hit. Meus amigos, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Enfim, esse encontro aconteceu. Esse encontro só tinha acontecido acho que 2 vezes no nosso falido podcast Multi. E está voltando a acontecer agora, um encontro das lendas dos 3 caras mais carismáticos do Brasil. Adriano e Caio, se apresentem. Escolha a ordem. Vou deixar pelo Caio. Vai, Caio, você primeiro. E aí, Jonathan. E aí, Adriano. A todos os ouvintes aí do plataforma do TDQ, o meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Cara, eu sou o Caio, que já estive aqui algumas vezes, né, Jonathan? É muito bom sempre participar aqui do seu podcast, gosto muito, já disse pra você que sou seu fã, e é tudo recíproco também, essa amizade aí de norte e sul, né? Tamo juntão aí, cara. E eu sou o Caio do Frescopai Podcast, onde o podcast está um pouco parado, mas vou retomar. Quem assistiu a grande live ali do Fala Adriano sabe mais ou menos do que eu estou falando também, porque estive lá na semana passada e comentei sobre esse pequeno hiato, como o Jonathan gosta de comentar, gosta de chamar, aliás. Mas é isso aí, já eu volto com o Frescopai, tô bem feliz, vivendo a minha vida bem feliz. Ontem eu caí de moto, mas tô bem aqui, tô com a perna pra cima e vamos embora. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai escutar esse programa. Estamos gravando aí no dia 29 de setembro, uma noite, né? Então aí, quem for escutar futuramente aí, um bom dia, boa tarde, boa noite. Participei aqui várias vezes do podcast do Jonathan. E é um prazer sempre, cara, um prazerzão sempre me chamar, sempre que eu puder. Eu tô à disposição sempre, já falei pra ele, sempre que me chamar e eu tiver à disposição, a gente sempre grava aí, não importa o tempo não tem tempo ruim não, a gente grava, tamo junto. É isso mesmo, o Adriano é foda demais. O Adriano eu chamei, convidei ele pra gravar, e ele falou que tava meio
Minha tarefada lá já é tarde, né? Que você já sabe que eu sou do Acre e os meus amigos são de São Paulo, fuso horário de Brasília. De Brasília. Então, pra ele já é tarde demais. E, cara, vocês sempre vão estar aqui, velho, no podcast. Eu vou, pra galera não enjoar de vocês, eu vou sempre tentar dar uma enrolada. Por exemplo, trazer o Adriano e a esposa dele, depois eu trago o Caio e a esposa dele, depois eu trago os dois casais juntos, mas sempre vou colocar aí vocês nos meus projetos, pô. Fazer um especial, sei lá, especial amigos, só pra dar um jeito de colocar vocês dois aqui nesse papo. Então, eu acho que a gente já pode começar falando de como que a gente se conheceu, né? Eu acho que nós três, a gente pode falar sobre isso, porque a galera conhece a minha amizade com o Caio, conhece a minha amizade com o Adriano, mas não conhece a amizade de nós três. Eu acho que vocês lembram aí qual foi o ponto que a gente conseguiu, tipo, se unir? Eu lembro. Eu também lembro. Eu comecei, na verdade, a conversar com o Adriano numa live que a gente tava fazendo, eu acho que do aniversário de TDQ. E aí eu era convidado, o seu convidado, Jonathan. E aí a gente fazendo a live, o Adriano entrou e começou a participar bastante, assim, mandando mensagem. É isso, né, Adriano? Foi isso mesmo. Foi na live de lá eu te chamei, você pra participar aqui na época era o Papo Aberto ainda. Era o Papo Aberto e convidei você. E você era muito novo na época, né, de podcast, tinha acho que meses, se não me engano. Mas eu já via qualidade no que você fazia, porque me parecia que já estava há muito tempo fazendo. Aí eu chamo, cara, eu abro o microfone mesmo. E aí fiz isso. E a gente se conheceu ali. E o Jonathan eu conheci numa postagem do próprio Jonathan no Facebook, onde ele perguntou de podcast do mesmo nicho que o meu, que era de entrevista. Acho que foi mais ou menos isso, se eu não me engano, acho que foi isso mesmo. E aí eu falei, gostei e tal. Aí ele passou o link do dele, passei o link do meu, e a gente automaticamente marcou um gravar com o outro. E aí a amizade só floresceu, só foi indo, foi crescendo. Aí depois a gente se conheceu nessa live mesmo, cara, foi isso mesmo. Caramba, e eu lembro que nesse tempo aí eu não tinha muita noção do que era a plataforma ainda, porque embora o Adriano participou do episódio 20, não foi, Adriano? Ou foi do 21? Não, foi do 21. Foi quando eu encerrei foi isso aí. Eu comecei a segunda temporada, e a segunda temporada da plataforma já iniciou com o Adriano, tipo assim, já com uma nova pegada do que eu queria fazer, porque eu quebrei a barreira de gravar só com amigos. Na primeira temporada eu gravei só com amigos, conhecidos, pessoas próximas. Eu iniciei a temporada gravando com o Brian. Eu iniciei a plataforma com o Adriano. Eu lembro que a gente demorou até pra lançar, não foi, Adriano? Eu acho que a gente gravou em novembro, só foi lançado em janeiro. Deixou gravado, guardado, né? Que eu tenho essa mania é por isso que, tipo, eu anuncio antes os convidados do mês, né? Aí eu não gosto de deixar nada pra, tipo, em cima da hora. Eu gosto de ter tempo, caso o convidado dele... Jonathan, eu não queria eu queria que tu cortasse aquela parte. Pra eu ter tempo de cortar, eu queria que eu corte. Porque ficar muito em cima e o meu editor, tipo, ficar doido lá pra resolver as coisas em cima da hora. E aí eu maratonei o podcast do Caio, depois eu maratonei o podcast do Adriano. Não, do Adriano eu confesso que eu não maratonei porque são muitos episódios, mas eu ouvi alguns principais. E essa pergunta que eu vou fazer é muito clichê. Eu nem quero que esse programa que se torne perguntas e respostas, porque a gente é amigo, né? Então a gente já tem intimidade para trocar ideias sobre várias outras coisas. Mas só para a gente se situar, eu queria que vocês falassem um pouco para a galera do nosso projeto lá que a gente criou, que foi o Podcast Multi. E eu acho que aquilo ali ajudou muito a nossa amizade a fortalecer, não foi? Então, a gente pensou em fazer um podcast bem diferente, acho que uma pegada assim, tipo, gravar de vários assuntos aleatórios, sem... A gente ia gravar e acabou não dando certo. Mas sei que a gente gravou, a gente tentou... Eu sei que a gente fez vários temas, mas acabou que a gente gravou um como piloto, né? A gente fez um teste e depois a gente gravou um outro sobre o Neymar, né? Esse ficou bem legal, eu gostei bastante, gostei pra caramba. Mas aí não acabou não caminhando, mas... Ficou bacana assim a ideia que a gente tipo, vamos colocar vários assuntos, vamos colocar vários temas, mas acabou que a gente parou no do Neymar, né, cara? A gente gravou só o dele e não gravamos mais nenhum, mas era uma ideia interessante até de fazer, que eu acho que é mais ou menos o que muito videocast faz hoje, né? Embora logicamente a pegada é um pouco diferente, mas é conversa de aleatório, né, cara? A gente escolheu um tema e ia conversar sobre ele. Acho que era mais ou menos isso a pegada, né? Além de tudo... além de tudo, tipo, a gente, né, nós somos amigos, mas a gente não concorda em vários aspectos, né?
E acho que essa era a pitadinha ali de tempero que era o melhor de tudo. A gente, com bastante respeito, a gente conseguia discordar. A gente sempre discorda, na verdade, nos nossos grupos ali do WhatsApp. Então era muito fácil trazer para a mesa um assunto e a gente trocar ideia, né? Dando um show em questão de respeito e tudo mais, e amizade. Só que, cara, naquela época os três estavam com os episódios semanais, tá ligado? Então tava muito difícil, assim, gravar o Multi. E sei lá por que se acabou, na real. Mas acho que foi por isso, né? Não foi por falta de vontade de um ou falta de vontade de outro. Ah, o Jonathan não curtiu muito também. Teve alguma coisa assim, né? O Jonathan não tinha curtido o formato, não se adaptou em alguma coisa, eu não lembro. E aí a gente, ao invés de tentar de novo, a gente acabou deixando quieto. Mas não quer dizer que a gente não possa retomar, né? E foi assim, a gente tipo, tinha uma ideia de fazer algo bem diferente, né? Tipo, do que a gente tava vendo por aí. Mas o que calhou mesmo, você falou uma parada de data e de calendário, né? Eu lembro que naquela época lá, cara, tava super atarefado no trampo também, igual eu tô hoje. Aliás, eu vivo pra trabalho, cara, impressionante. Não sei como eu tô vivo ainda pra outras coisas, eu vivo só pra trabalho, impressionante. E aí eu também tava muito, muito na pegada do trampo, tava numa pegada frenética no podcast, tava bem empolgado. E aí, tipo, eu tinha um sábado, mas o sábado, a gente gravava no sábado também, né? Mas, cara, acho que o Caio falou, nada impede de tentar novamente. Mas eu pensava assim que se continuasse, teria uma pegada assim, diferente do que a gente tá acostumado a ver de mesa, né? Mesa redonda, assim, de mesa de podcast. É verdade. E eu lembro que nesse tempo eu morava com os meus pais também, nessa época. Tinha muito barulho externo, velho, muito. Às vezes eu me pego por algumas plataformas antigas, nos episódios antigos, eu vejo cada barulho de fundo, minha irmãzinha chorando, minha mãe gritando, barulho de cachorro, meu Deus. A questão de calendário e horário também, né? Porque a gente vive nesse fuso horário aí. Então, às vezes tava bom pro Jonathan, mas pra mim e pro Adriano aqui, cara, não dava. Já tava bem tarde, verdade. No outro dia tinha que acordar cedão e tal. Mesmo que a gente tentou no sábado, mas, sei lá, domingo tem alguma coisa pra fazer, né? Não necessariamente trabalhar, mas tem alguma coisa pra fazer, algum compromisso. E, cara, mas a ideia era bem bacana, assim, fazer aquela conversa e tal. Até do Neymar ficou bem da hora. Eu que não sou muito fã de falar de futebol, assim, dei minha opinião lá, gostei, até curti, comecei até a pensar, falei, se começar a cair mais pro futebol aqui, porque eu sei que vocês dois são dois apaixonados por isso, eu falei assim, vai ser legal, acho que eu vou conseguir acompanhar, né? Porque, querendo ou não, eu gosto muito de futebol, eu só não gosto de ficar opinando muito, porque eu não entendo tanto, assim, de jogador, onde joga e tal. Eu sei do Palmeiras, né? Mas, no fim das contas, a gente acabou não levando pra frente. Mas dá saudade, né, de lembrar, assim, da gente gravando lá. Puta, era 1 hora de gravação, 1 hora de programa e 3 de gravação, porque a gente ria tanto. Mas você sabe que tipo, esse projeto, assim, pra dar certo, né, pra tentar de novo dar certo, eu penso que tem que ser ao vivo, sabe? Ainda mais hoje em dia, aproveitar esse embalo, né, cara? Acho que a gente tem que pegar esse embalo a gente chama, aqui a gente chama de hype, né? Esse hype novo aí que tá surgindo, pra gravar algo diferente, né? Tipo, quando eu pensei no fazer o 110 volts, eu não queria abandonar o que eu já faço, que é estudar o meu convidado, chamar ele para um bate-papo, mesmo que é uma entrevista, mas eu sempre deixo, particularmente, eu sempre recebo o elogio do meu convidado ao término, né? Porque ele fica super à vontade, ele entra nervoso, mas depois fica de boa. E quando eu pensei em fazer o 110 volts, eu falei, eu vou tentar fazer ao vivo, porque eu queria fazer diferente, sabe? E eu queria sentir um pouco o calor da galera que fica na live. E assim, esse tipo de programa que eu fiz, eu pensei e aparentemente gostei do que eu tô vendo e tô recebendo até hoje, viu, Caio? Até hoje tô recebendo feedback daquele programa, cara. E aí, sexta-feira agora, vai ter outro e assim, vai ter mais. Eu acho que essa pegada desse podcast que a gente gravou aquele dia, eu acho que tem que ser ao vivo. Nessa pegada mais
mais hypada que é hoje, sabe? Porque daí fica a critério, a gente até interage com o próprio público, né? E uma coisa que um podcast hoje de áudio, ele tem uma interação muito pequena, não sei, pelas redes sociais mesmo, né? Como pelo Instagram, alguma coisa assim, porque o ouvinte não consegue, o ouvinte não consegue ainda, tipo, concordar, discordar, é isso, não é, sabe? Então eu acho que na pegada desse podcast multi, se fosse ao vivo, eu acho que daria mais certo, porque daí a gente podia ter muito mais visibilidade e chegar em mais pessoas também, acho que é o mais importante. E também colocar na plataforma, não tem problema de não colocar numa plataforma de áudio. Mas é aproveitar o hype, cara. Acho que o hype é esse, entendeu? Você já sabe a minha opinião em relação ao vídeo, mas aí a única exceção que eu abriria para gravar em vídeo seria isso, com vocês. Porque eu também gostei, eu achei muito da hora. Foi tanto que eu recebi muitas mensagens também no dia que eu passei a tarde e a noite compartilhando, né, a live de vocês dois, porque meus dois amigos, o Adriano estreou um projeto novo e o Caio é seu participante. Então, divulguei muito e o pessoal começou a me perguntar, quem são essas pessoas? Aí eu comecei a dizer, vai lá, se inscreve no canal do cara, assiste. Mandei no meu WhatsApp, o pessoal assistiu, o pessoal colou lá. A Nayara lá que respondeu era meu amigo William, que pegou o celular da esposa dele para comentar na live lá do Caio e do Adriano. E eu achei muito da hora, velho, foi uma de vocês. Na verdade, foi um dos meus melhores sextou no mês de setembro, foi assistir vocês. Sem demagogia, no fundo do coração mesmo. Foi muito da hora assistir vocês. Comi até uma pipoquinha em casa, sentado assistindo vocês, vendo as perguntas. Foi muito da hora. E como é que foi, Adriano e Caio? Como é que foi pra vocês essa estreia, velho? Foi muito bom. Eu vou falar primeiro como convidado. A primeira vez que eu participei lá do Papo Aberto ainda, eu tava começando no podcast, eu já falei isso outras vezes, eu fiquei nervosão assim, cara, porque eu ainda não tinha tanta afinidade com o Adriano e tudo mais, e aí eu fiquei meio nervoso e tal, cara, mesmo sabendo como funciona o negócio por trás do microfone, vamos dizer assim, eu ainda fiquei meio nervoso, dei uma travada e tudo mais. E aí, cara, depois participei outras vezes em momentos, em datas especiais e tudo mais. Fiz o meu retorno quando ele veio para vídeo, né, Adriano? Fiz a estreia do seu também, do Papo Aberto em vídeo, que foi muito massa. E agora eu tive a oportunidade de fazer a estreia, né, do 110 volts. Então eu fico muito honrado, cara. Acho que é maravilhoso isso, essa energia que a gente tem. E hoje eu já fiz programa com o Adriano também, lá na Rádio Bom Som, onde ele tem o programa dele. Eu não sei se tem ainda, o Adriano, depois você confirma aqui. Mas eu fiz lá com ele, participei, a galera de São Paulo, meus amigos entraram e ouviram e gostaram muito também. Então rola essa energia entre a gente, né? Entre os três aqui. A gente tem essa energia, a gente sabe até onde pode tirar do outro. E é muito massa, assim. E ali, cara, ao vivo, a sogra dele, a mãe dele participando, você mandando pergunta, os amigos, as pessoas entrando ali, escolhendo um número para eu responder. Eu fiquei super à vontade, eu acho que a live ficou 1h20 e pra mim, cara, podia ser mais 2 horas, sabe? Porque tava muito gostoso responder aquelas perguntas do nada que te faz pensar e você tem que tomar uma decisão e responder de uma forma coerente, né? Pra trazer um pouco mais de recheio pra esse bolo, né? Porque você tá ao vivo e aí, às vezes, falhas técnicas acontecem e aí, por eu ser macaco velho agora, né? Falando agora... Ser macaco velho, acontece, o cara enrola um pouquinho ali pra recuperar o sinal e tudo mais. Então, cara, foi uma estreia, assim, no meu ponto de vista, depois eu assisti. Eu só não gostei do meu microfone, que eu acho que deu um pau aqui e acabou não saindo com o meu microfone condensador e saiu pelo áudio do PC. E aí ficou meio baixo, até o pessoal reclamou na live. Mas de resto, assim, essa parte técnica, infelizmente, mas de resto, pra mim, assim, foi 100%, cara. Eu adorei e faço 1000 vezes, se for preciso, hein. Cara, eu vou dizer assim, ó, eu quando eu penso as coisas, a primeira pessoa que sabe aqui é a minha mulher. Eu falei, vou fazer um programa ao vivo. Ela, entrevista ao vivo? Eu falei assim, vou fazer entrevista ao vivo, mas eu não quero igual esse pessoal faz. Eu quero que seja algo diferente. Aí eu pensei, como que eu vou fazer? Aí eu lembrei que eu tinha uma vez participado de um podcast de um grande amigo meu, que é o Guilherme Andrade, que é muito parecido.
Só as perguntas que são totalmente diferentes, mas aí eu peguei, o dele é um pouco mais moldado para só aquelas perguntas, e eu pensei diferente, vou fazer, né? E aí eu vou unir o útil ao agradável, eu vou fazer uma interação com o meu convidado, junto com o meu ouvinte, e vou conhecer a vida do meu convidado também, não vou deixar de conhecer a vida do cara, né? E aí quando eu pensei em fazer, eu falei, eu vou fazer, o canal é novo, se fosse do Papo Aberto ainda tinha uma galerinha, mas esse é completamente do zero, tipo, é um canal assim, que começou agora, né? Eu tenho 3, 4 vídeos lançados lá com convidados que eu gravei pelo Fala Adriano normal. Ou seja, não tem tanta interação e muito menos engajamento, né? E eu tive que zerar meu Instagram, então, tipo assim, eu tinha quase 700, acho que quase 700, 800 seguidores lá que tinha, agora eu tô com menos de 200 ainda. Tipo assim, é um projeto, cara, desafiador porque é do zero. E eu pensei, vou chamar o Caio, porque o Caio, a gente tem uma sinergia muito boa, muito grande. Eu lembro do Caio que quando eu comecei a gravar o Papo Aberto em vídeo, eu e o Caio, a gente teve uma paciência, assim, de tentar, né, Caio? Quantos erros que a gente teve naquele dia, e meu notebook não era tão potente, hoje eu tô com o melhor, graças a Deus, tô com o melhorzinho, mas aquele não era tão boa pra ter o OBS ou outro programa que pegue mais memória, então meu notebook não dava muito certo. E eu falei, eu vou ter que fazer isso. E aí eu pensei em fazer, cara, só a única coisa que eu pensei foi o seguinte, vai dar certo e eu espero que, tipo, que tenha uma pessoa, 2 na live, mas que dê certo, sabe? E isso deu muito mais certo. E até hoje tenho recebido feedback. A minha empresa inteira assistiu. Eu nem imaginava que, tipo, a galera ia passar para outras pessoas que eu nunca nem vi. E falou que assistiu e gostou. E me empolgou. Aí nesse domingo agora eu trabalhei um pouco mais a fundo no layout de fundo. E me preocupa muito. Eu sou um cara muito chato com essa parte de estética, enfim. Eu tentei fazer e eu gravando com o Caio me deixou mais tranquilo, porque eu já tô acostumado a fazer programas ao vivo, até pela rádio, a gente faz transmissão, enfim. Não é tão segredo pra mim, mas por ser um projeto novo, eu me senti desafiado, eu confesso, cara, eu tava nervoso aquele dia, minha mão tava gelada, eu tenho certeza que minha pressão tava lá no alto, porque eu tava muito nervoso, mas quando o apito do juiz, cara, sabe assim, como futebol, a gente chama de futebol, quando o juiz apitou, foi outra pegada, cara, é outro lance. E agora eu só espero que dê certo, cara, daqui em diante. Mas foi, assim, sensacional mesmo, cara. Foi muito top, viu, Jonathan? Não, foi muito top, velho, que não falei. Foi um meu sextou, assim, muito, muito da hora, quando eu fiquei sabendo que o Adriano ia lançar, já comecei a divulgar, o pessoal comparecer lá, porque é isso que a gente tem que fazer como amigos, né? Tipo, porque, por exemplo, talvez... tipo assim, quem não conhece o Adriano, quem não conhece o Caio, quando vê eles publicando alguma coisa, fala assim, é mais um projeto, é mais alguma coisa que eles estão fazendo, legal, depois eu dou uma olhada. Pra nós que somos amigos um do outro, quando a gente vê alguém lançando uma coisa nova, pra gente não é só um projetinho, que a gente sabe a importância disso pra cada um. Então, tipo assim, acendeu em mim essa chama, né? Caramba, é o primeiro episódio do 110 Gols do Adriano, vai ser muito foda. O Adriano já tinha comentado comigo quando a gente gravou, acho que foi na terça-feira a gente gravou, não foi, Adriano? Na terça-feira da semana, e o episódio você gravou na sexta. Foi. Pois é, e aí o Adriano já tinha me falado, e eu falei, caramba, eu vou ter que assistir isso. E aí eu comecei a divulgar pra geral, e aí o Caio foi lá respondendo as perguntas. Inclusive foi muito da hora a resposta do Caio, que ficou fincado na minha cabeça quando o Caio falou que tem gente que tem medo de viver. Pô, e é verdade, hein, Caio? Foda aquela frase. Eu até fiz questão de pegar esse trecho e escrever, e publiquei no meu Instagram, no meu Instagram pessoal, né, não do Frescopai, porque é uma coisa que eu venho falando bastante, assim, a gente que dá a cara e vem aqui pra internet, vem se posicionar e tudo mais, tem muita gente que olha pra gente e, tipo, fica com inveja, queria fazer isso também, só que por algum motivo não faz, e às vezes esse motivo é justamente por medo do que vão falar e tudo mais, sabe? E aí eu fico pensando assim, cara, a gente nasce, cresce e morre, né? Nasce, cresce, reproduz e morre, né? Vamos dizer assim. E a gente tem que fazer o que a gente tem de vontade, né? Se não vai prejudicar ninguém, se não vai atrasar o lado de ninguém, eu acho que a gente tem que fazer sim. Agora imagina deixar a oportunidade de lado
eu vou deixar de fazer porque eu não quero ser motivo de piada no meu trabalho, ou na minha faculdade, ou na escola, ou o que seja. Então a pessoa deixa de viver o que ela quer, o que ela tem vontade de fazer, por isso. E me bate muito isso, sabe? Eu vejo muitas vezes, assim, algumas pessoas que falam comigo e tem uma vontade danada de fazer, cara, de um simples stories, assim, ó, que eu faço bastante. Agora eu dei uma parada também, mas fazia bastante. E o pessoal fala assim, eu não tenho coragem pra fazer, sabe? Eu falo, cara, você não tem coragem, tipo, você tá deixando de viver, deixando de fazer as coisas que você tem vontade. Por quê? Pelas outras pessoas, sabe? Então é aquilo, cara. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, faça, desde que não vai prejudicar, desde que não vá prejudicar ninguém, né? Então aquela pergunta veio e eu tenho isso como uma resposta bem pronta, assim, para tudo. E aí eu quis escrever e coloquei até no meu Instagram lá. E o Whindersson hoje postou no Instagram dele, eu acho que até um post, um podcast que ele participou, que ele falou sobre isso, né? Ele falou que a única riqueza que a gente tem é o tempo, né? Que o tempo é uma riqueza. E que a gente vai morrer e, sei lá, a gente vive 90 anos, sei lá, e o mundo vai continuar aí. Então, a única coisa que a gente tem é o tempo, então tudo que ele quer fazer, ele vai e faz. E eu sou meio que assim também, velho. Tipo, stand-up. Stand-up apareceu pra mim como uma oportunidade pra fazer. E eu gosto muito de stand-up, eu consumo muito stand-up, né? Só que eu nunca me imaginei fazendo. E aí eu fiz amizade com os caras aqui, com o Pedro e com o Giovanni que fazem, e eles estão passando por uma barra de processo e tal, essas coisas assim muito foda, e o grupo deu uma parada, e aí eles me chamaram, porque o pessoal tá com medo de subir no palco, né, o pessoal do grupo, né, tá com medo de subir no palco por causa disso e tal, e só eles dois não dá um grupo, é uma dupla, né, então eles me chamaram pra fazer parte do grupo, e aí aqueles vídeos lá que vocês viram no meu Instagram, fiz um open mic, eles amaram minhas piadas, amaram mesmo. E aí eu estruturei o texto, né? Porque sou muito chato com texto, com roteiro. Eu gosto de fazer as coisas bem escritas, eu gosto das coisas bem escritas. Porque eu cobro muito da escrita das coisas que eu consumo. E aí eu fiz, velho. Fiz uma primeira vez, fiz a segunda vez, vou fazer a terceira agora. Não, fiz a terceira, vou fazer a quarta agora. A gente tem uma sequência de 4 shows pra fazer nessas 2 semanas. E tô fazendo, velho. Tô fazendo porque, tipo, gostei. Eu acho que é meio que isso, né? Tipo, as coisas que a gente faz, por exemplo, eu faço música, eu faço stand-up, eu faço podcast, eu faço tudo, porque eu acho que quando eu tiver um filho, eu vou querer que ele veja as coisas que eu tô fazendo. É meio que isso, né, Adriano? Cara, assim, hoje eu tenho passado por alguns problemas pessoais, psicológicos mesmo, e eu tenho conversado bastante com minha esposa, e eu conversei com ela. Acho que foi hoje que a gente conversou. Acho que foi hoje, foi ontem, não lembro exatamente. E ela falou assim, você precisa, que fui diagnosticado, infelizmente, com pressão alta, hipertensão, aquela coisa toda. Eu tive esse ano de saúde, pra mim foi muito terrível, porque eu contraí Covid 2 vezes e tipo, perdi 10 quilos, já tô perdendo mais 1 quilo agora. Tenho que mudar o hábito alimentar, tipo, tenho que fazer algumas coisas. E a gente tem que ficar fazendo atividade física, e às vezes pra mim eu não consigo, porque eu tô sem vontade, tô meio pra baixo. E ela falou exatamente o que o Caio falou hoje, cara. E quando o Caio, aquela pergunta pro Caio também lá, né, o Caio brilhantemente respondeu, inclusive essa frase depois vai pra um corte que eu vou fazer. A partir de semana que vem já vai começar a ter corte no canal lá, no podcast, também no Instagram. E ela falou, você tem que fazer hoje, você não sabe nem se amanhã você vai estar vivo, você tá adiando, tipo, você tá fazendo, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Não, cara, faz hoje, porque se você fizer, por exemplo, hoje, eu não sei se amanhã eu vou estar aqui pra gente gravar nós 3, mano, então, tipo, tem esse lance, então tem que ser agora. Por isso que eu fiquei pensando, mano, eu tô cansado pra caramba, mas eu vou gravar, porque a gente não sabe o dia, tá ligado? A gente tem que fazer logo, se a gente tá com disponibilidade de fazer, mano, a gente tem que fazer. E a gente eu não tenho mais medo de fazer as coisas, mano. Tô fazendo e fazendo, igual você fazendo stand-up. Eu acho muito louco, cara. Eu, particularmente, que foi o que eu falei aquele dia na live, eu não sei se eu conseguiria. Tipo, eu não tenho vergonha nenhuma, cara. Se me der um microfone com 100 mil pessoas, eu falo de boa. Agora não me manda fazer piada, porque eu tenho certeza que vai ser super sem graça, porque eu não sou engraçado a fazer piada. Né? Mesmo que eu escreva a piada, igual vocês, acho que vocês devem escrever a piada pra fazer stand-up, eu acho. Mas acho que eu não conseguiria. Acho que tem mais... não custa você... se você tá com a disponibilidade de fazer, tipo, sim, faça, sabe? Não espere amanhã, não espere pra depois, porque pode ser que não apareça, e aí, você vai fazer o quê?
vai ficar na memória à vontade. Putz, não fiz, sabe? Então acho que é mais ou menos isso. E o que aí a resposta do Caio pra naquele dia foi, pra mim foi sensacional pra eu escutar isso, porque tipo assim, meu, faça. Pra mim foi assim, meu, faça, não para. Então acho que a vida tem que ser assim também, entendeu? É isso, eu acho que é esse start mesmo que a gente precisa ter. Eu vejo várias pessoas, como disse, né, não quero ser repetitivo, mas deixando de fazer os negócios por conta das outras, e não pode ser assim, né? E eu quero pegar o gancho ali do stand-up, cara, é uma coisa que eu teria vontade de fazer, sabe? Porque naturalmente eu sou um cara mais extrovertido, assim, também. E gosto de contar muita história, e, enfim. Só que eu sei que o bobo do churrasco não leva, não vai conseguir levar piada pra cima do palco. É tudo mais técnico, é tudo mais técnico. Você tem que estudar, você tem que fazer. Eu tava até dando uma olhada sobre isso um tempo atrás. Você tem que preparar a piada para o impacto ser maior, e que o Jonathan fez com maestria, né, cara? Parecia que já fazia há muito tempo. No primeiro vídeo dele foi excelente, assim. Eu acho que os móveis da casa dele já estão acostumados com todos, ele deve ter treinado muito e fica fingindo que não. Mas conhecendo o Jonathan, eu sei que ele escreveu até ficar do jeito que ele queria mesmo, e levou, cara, foi muito brilhante, assim, eu gostei muito e quero até depois ver mais, né, mais vídeos seus aí, mais stand-up, que eu gostei. Acho que você tem que seguir essa linha, assim. Também acho, cara, também acho. E faz uma live, pô, quando você for fazer o bagulho, liga o seu Instagram e bota lá pra gente assistir. E assim a gente ri junto, né? A gente ri junto, aí seria muito, muito top, mas é verdade, cara, um talento pra muita coisa, né? O Jonathan faz bastante coisa interessante, então o stand-up era mais uma. Eu não imaginava que você um dia fazer stand-up, cara. Mas acho que ficou muito louco, assim, ficou da hora, cara. Ficou da hora mesmo, ficou muito louco. É isso que é engraçado, porque como eu falei, eu gosto muito de escrever, e o stand-up é meio que uma escrita, né? Você decora, você escreve a piada, decora, e faz. Eu sou uma pessoa muito, sei lá, extrovertida, eu sou muito engraçada. Lá no meu local de trabalho, todo mundo fala isso. Pessoal, amo muito, meus amigos mais perto, amo muito. E o próprio pessoal do grupo, né? Que a minha preocupação era essa, né? Minha preocupação não era nem tanto o público, mas o pessoal do grupo, do Caça Risadas. Na cara, será que os caras vão gostar do que eu faço? Porque eles já fazem há mais tempo, né? Eles são os pioneiros aqui no Acre, são os únicos até agora que fazem. Eu falei, cara, será que eles vão gostar? E na hora, tem até o áudio do Giovanni, na hora que eu tô fazendo as piadas, o Giovanni fala lá, revelação da comédia acreana, que ele ficou muito orgulhoso, ele ficou muito feliz. Acabou o show, assim, todo mundo foi falar comigo, parabenizar, falou que gostou. E assim, pra mim é muito novo, e pra mim, às vezes eu fico pensando, cara, será que o pessoal tá falando isso porque são meus amigos? Mas não, risada é algo que não dá pra mentir. Ou você riu ou você não riu, pô. Né? Risada não é algo que dá pra, tipo, fingir. Por exemplo, eu posso chegar pra Adriana e falar, pô, Adriana, você tá lindo hoje e tal, da boca pra fora. Agora, risada não dá, velho. Elogio dá pra mentir elogio. Agora, risada não dá. E eu fiz a piada, o pessoal riu. E outra coisa também, cara, que eu acho que é legal do stand-up, que é um ambiente legal para eu fazer certos posicionamentos de forma bem humorada. E aí fica a dúbia interpretação, né? Ele tá falando sério ou ele tá só zoando? Porque eu lembro de ter feito uma piada com o Bolsonaro, e eu fiz uma piada também com o Lula no meu show lá no Vintage, e o público reagiu e tal. Eu fiz piada sobre racismo, que foi algo que eu sofri muito, e eu falei, caramba, tá aí, achei um lugar que eu posso falar de certos assuntos de forma leve, assuntos que são tabus, né? Por exemplo, racismo, de forma leve, mas que eu não dava para falar em outro lugar, porque qualquer lugar que eu falasse daria a impressão de que eu tô militando, que é mimimi, enfim. E isso também, o stand-up me abriu a mente, assim, também. Eu acredito que além da escrita, não é só escrever, não, né? Respondendo ali o que você falou, eu acho que também vai muito da interpretação, porque, por exemplo, assim, quando eu vou contar uma história minha mesmo, e aí vamos supor, tô num churrasco, cara, se tem algum ponto pra eu deixar, algum detalhe pra eu deixar mais engraçado, na hora eu vou fazendo, vou improvisando e faço, e cara, fica bem legal, todo mundo racha o bico. Se eu escrever isso ali, cara, eu já não consigo interpretar, sabe? Então, eu vejo que também é muito do momento ali, né? Você deve escrever, tipo, sei lá, o
o esqueleto da piada, mas no momento ali você vai ver o que é bom soltar, o que não é, se você dá mais detalhes, se você enrola mais, se você não enrola. Eu acho que vai mais do feeling. E isso que eu acho muito louco, que você já chegou chegando com feeling, assim, sabe? Eu sou um cara que, mano, eu admiro e curto muito, consumo muito o negócio de stand-up. Eu, cara, desde que o Rafinha e o Danilo começaram lá atrás, eu gostei muito. O Diogo Portugal, aliás, quando o Diogo Portugal fez no Jô, eu assisti umas 10 vezes, cara, no YouTube depois, porque eu gostava muito, assim. E aí eu fui ver o Rafinha Bastos, eu já fui ver o Danilo... Não, o Danilo Gentili eu não vi, eu vi o Maurício Meirelles, eu vi aquele... Christian o Pior lá, que era do Pânico. Eu vi o pessoal do UTC, sabe? O Castro Brothers lá também, o Ed Gama. Enfim, cara, eu já assisti bastante stand-up, assim. E o do Nando Viana eu nunca vi pessoalmente, né? Presencial, mas eu vi online também. E quando eu vi você fazendo assim, cara... Era como ver um deles, sabe, fazendo. Então eu achei muito louco, assim, por ser uma estreia, eu achei fenomenal. Não, pois é. Isso é muito legal, pô. Aproveitando que a gente estava falando sobre fazer, o que fazer, o que é fazer. E eu acho que isso também, assim, vou falar pra mim, aí vocês podem comentar também, falando do ponto de vista de vocês. Esse que o Adriano falou aí, sobre o momento que ele tá passando, né? Inclusive, força do Adriano, vai dar tudo certo. Eu acho que tem um pouco também de a gente, no meu ponto de vista, né? Eu venho de uma família que eles, tipo, a minha avó não estudou, a minha mãe estudou até a 4ª série. Meu pai terminou o ensino médio e tal, mas, enfim, o mesmo emprego por 16 anos. E eu não sei como herdei o dom que Deus me deu um dom, porque eu vim do mesmo lugar que essa galera veio. Eu vim do mesmo lugar que a minha mãe, que a minha avó e tal. Então, tipo assim, eu consigo escrever, consigo falar, consigo me desenvolver, gosto de comunicação. Então eu acho, pra mim, não fazer as coisas que eu quero fazer seria como se eu estivesse olhando pra Deus e falasse assim, Deus, tu errou comigo, tá ligado? Tipo, é algo bem pesado mesmo a esse nível. Eu me vejo assim, sabe? É como se eu estivesse falando pra Deus, o Senhor errou comigo, o Senhor deu pra pessoa errada esse talento, o Senhor deu pra pessoa errada esse dom. E, velho, não, velho. Então, tipo assim, se ele acreditou em mim, embora eu seja ruim, embora eu ligue o microfone aqui do podcast e fale e seja o pior podcast do mundo, embora eu suba num palco pra fazer um stand-up que seja o pior da noite, não interessa. Mas eu fiz porque em algum momento da minha vida bateu o estalo de que eu conseguiria fazer. Então tem muita gente que quer fazer, não tem oportunidade, e eu tenho oportunidade e vou dizer não. Então, tipo assim, quando os caras me convidaram pra fazer stand-up, eu até pensei, eu recusei no dia que eu fiz aquele vídeo lá que vocês viram do Open Mic. Eu acho que foi no domingo, foi no domingo, e o show seria na quinta. O show mesmo, né, com o público aberto para público. Seria na quinta. Quando foi... Não, foi ao contrário. O Open Mic foi na quinta e o show foi no domingo. Quando foi no domingo, velho, eu meti um migué lá pros caras. Eu falei, cara, eu não tô preparado, eu tô com medo de ir pro palco, acho que não vai rolar, eu vou amadurecer meu texto pra depois fazer. E o Pedro, quero agradecer ele aqui publicamente, o Pedro pegou e me deu um puxão de orelha. Não, cara, seu texto tá bom, você vai fazer, o pessoal vai rir, o pessoal vai gostar, você vai beber de graça, você vai comer de graça, você vai ganhar um dinheiro, bora. Você tem que ir. Aí meu pai também me incentivou, eu fui lá com meu pai esse dia, inclusive, tocar violão com ele, cantar. Meu pai me incentivou, você tem que ir. Meu pai me incentivou e o pessoal me incentivou e eu fui, cara, e foi foda demais. Então eu acho que é meio que isso. Tipo, a vida ela vai te levar pra esses caminhos. E você tem que abraçar as oportunidades, né? E aí é só fazer, né, cara? A gente tá falando, é só fazer. Quando você faz, acho que a primeira vez é difícil, mas depois que você faz uma vez, você vai fazer sempre, né, cara? Acho que... Mas parabéns aí pelo trampo, cara. Eu até achava que não precisava fazer texto, tá ligado? Eu achava que você tinha que decorar e, sei lá, inventar na cabeça na hora e fazer, mas eu nem imaginava que tinha que ter um texto, assim, pré-definido. Deve ser muito difícil fazer isso, cara, assim, escrever não é difícil é você executar em forma de piada, né, cara? Deve ser mais difícil.
Pra mim, o difícil agora tá sendo decorar, porque eu tenho que pegar a colinha, tenho que pegar o celular pra ver o que eu escrevi, né? Pra mim decorar é difícil, mas escrever e criar as piadas vêm, porque, tipo, como eu falei, eu sou uma pessoa extrovertida e tal, sou uma pessoa que estou toda hora brincando, assim, então a piada vem, só que às vezes você tem que aprimorar, às vezes, sei lá, você conta pra uma pessoa, se ela ri, se ela achar boa, e aí você faz, mas eu consigo fazer, tipo assim, de boa. Agora, pra decorar é difícil, porque... E outra, quando você chega lá, e tem negócio do público também, velho. Quando você chega lá, e depende do público. O público reagir, como o público tá, se o público tá bem, aí, de acordo com o público tá rindo, você faz mais piada daquilo. Aí, tipo, eu lembro que no último show que eu fiz agora, eu botei o áudio da minha avó no começo, que a minha avó falou que tinha visto meu stand-up, tinha achado legal, né? Aí eu botei o áudio da minha avó e todo mundo riu, todo mundo achou, olha, que fofinha. Aí eu peguei e explorei, falei da minha avó há muito de tempo lá, mas foi muito da hora. Mudando de pau pra cacete, que nem diz um bom acreano, Caio, como é que tá o Fernando, velho? Como é que tá seu momento? Eu vi que você postou lá e falou até no podcast com o Adriano, que você tá vivendo um momento muito feliz da sua vida. Tirando, é claro, esse asterisco aí que você teve um acidente de moto, né? Se você quiser comentar um pouquinho sobre esse acidente de moto aí que você teve. Mas você tá bem, né, cara? Pelo visto, você tá curtindo a família, você tá um pouco em cima das redes sociais, mas por um motivo excelente, que é aproveitar a família, o Fernandão. Não tem pra nós. Claro. Cara, é bem isso. Eu tô aproveitando bastante o Fernando. Ele tá com 1 ano e 3 meses agora. E, cara, era o sonho que eu tinha, né? De ter um filho. Então foi o que eu comentei lá no Fala Adriano. Eu não vou deixar de dar atenção pra ele para vir gerar conteúdo na internet. Porque hoje eu tô trabalhando, eu moro em Blumenau, Santa Catarina, e tô trabalhando em Luiz Alves. Então são 50 quilômetros aproximadamente da minha casa até o meu trabalho. Então eu saio 5h30 da manhã de casa e retorno só às 19 horas e 20 minutos, mais ou menos, 19 horas e 30. Então eu fico uma boa parte fora de casa, né? E aí quando eu chego, cara, ele tá com energia, tá me esperando já, ele já quer brincar, né? Ele já tá nessa fase de esperar a gente. Ele tá na fase de quando a Gabi deixa ele lá na minha mãe, ele chora, ele já sente a nossa falta, né? Não é mais aquele nenenzinho que tá tudo bem, igual antes. Antes a gente trocava ele, dava mamazinho quentinho e um bercinho da hora, show de bola, ele dormia. Eu ia gerar conteúdo, fazer e tal, fazia 2 por dia, até 3 às vezes, e conseguia me comprometer mais, né? Mas hoje não, cara. Hoje eu tô vivendo mais pra ele e pra Gabi, que é óbvio, a gente tem que fazer isso, são escolhas, né? Mas o que aconteceu mesmo de eu parar e tudo mais, além disso, né, do trabalho que eu mudei e o Fernando crescendo, foi porque eu também estava em mudança. Então nós saímos da casa da minha mãe e agora estamos no nosso apartamento, né? A gente comprou um apartamento, graças a Deus, graças ao nosso trabalho, Deus que nos dá saúde e a gente que acorda cedo e vai pra cima, né? E cara, então até colocar tudo no lugar e tal, por exemplo, hoje para gravar com o Adriano, eu tenho que montar tudo, porque eu não tenho um cantinho ainda do PC, sabe? Então monta o PC, monta o microfone, fone, tudo isso que a gente tem para fazer um negócio legal. E aí é muito cansativo, não é só chegar, vamos supor, se eu chego 7h30, tomo um banho, brinco com o Fernando, janto, 9 horas ele tá indo pra cama, 9h30, às vezes 10 horas, eu ir ali no cantinho rapidinho, já ligar o computador, já deixar o computador ligado, eu chego ali, gravo e vamos embora, sabe? Ah, beleza, acabou, vou dormir. Não é assim, então eu ainda tenho que montar tudo, desmontar tudo, senão atrapalha e depois, ou o Fernando mexe. Então é isso, cara, por isso que eu dei uma parada e tô curtindo, cara. Tô curtindo, graças a Deus, tô curtindo minha família, a gente tá curtindo bastante. Também agora aliviou um pouco mais a pandemia, eu tomei já as 2 vacinas, a Gabi tá para tomar a segunda, e aqui na cidade já diminuiu bastante os casos, então agora a gente já se sente mais confortável, continuamos com medo, né, lógico, mas nos sentimos mais confortáveis
de ir até um restaurante com teto aberto, né, vamos dizer assim, com uma área aberta, pelo menos para comer uma batata ali, tomar uma cerveja, num ambiente diferente, para o Fernando também ver pessoas e tudo mais. Então tudo isso, cara, são coisas que a gente tá ali, né, tá aproveitando a nossa família. E aí por isso que eu disse, cara, eu tô vivendo assim um sonho, tô vivendo, minha vida tá excelente. E ontem, infelizmente, né, eu acho que de tanto a gente falar que tá bem e tudo mais, acho que pode ser que pessoas mal intencionadas colocam um olho gordo ou sei lá o quê. Mas ontem eu acabei sofrendo um acidente de moto e na volta do trabalho eu acabei caindo e tudo mais, mas graças a Deus não foi nada grave. Eu só inchou um pouco o quadril. Tô tomando remédio pra dor e tudo mais. Mas, cara, tô bem. Graças a Deus tô bem. Foi pouco e se alguém quer me atrasar vai se ferrar, porque isso aí só foi uma reduzida. E você sabe o que acontece quando a gente tá de carro e reduz, né? A gente vai pra cima com mais força. Então, é isso aí, cara. Imparável. Ô, Caio, eu sinto essa mesma parada que você sente aí, velho. Tipo, parece que quando as coisas parece que você vai começando a andar, parece que sempre tem alguém que dá aquela atrasada, né? Mas, graças a Deus, a gente sempre consegue finalizar o que a gente começa. Graças a Deus, eu consigo também. Tipo, eu começo, eu tenho meio e depois eu termino, né? É difícil alguém parar, velho. Eu sou tipo o Neymar, cara. Só me para se realmente quebrar as minhas pernas, porque eu continuo, velho. Mano, eu tinha isso, acredita, mas assim, eu não tenho mais esse negócio de... Hoje mesmo eu tava pensando sobre isso, acredita? Parece até que era premeditado que eu ia falar sobre isso hoje. Agora tarde pensando sobre isso. Sobre azar na vida, sobre, sei lá, problemas da vida, sei lá, as coisas não são fáceis. Eu acho que eu ouvi esse comentário em algum lugar e eu fiquei pensando sobre isso, né? Tipo, as coisas nunca foram fáceis pra mim. Foi na Fazenda. Tava assistindo a Fazenda, sim, eu assisto a Fazenda, me julguem. E aí a mulher falou, né? Foi o Nego do Borel falou, na época que ele ainda tava lá. As coisas não são fáceis pra ninguém. Aí a menina falou, mas pra mim parece que são mais difíceis ainda. Aí eu fiquei pensando, caramba, mas eu acho que, tipo, pra todo mundo é difícil. O problema é que pra algumas pessoas sabem lidar melhor com seus problemas e outras não. E outras dão sei lá, óbvio, não tô falando do Caio especificamente, porque um acidente é algo realmente para se preocupar, né? Porque pode ter quebrado alguma coisa e tal, mas tô falando de problemas que são resolvíveis e são comuns a todo mundo, e o pessoal dá uma atenção demais para aquele problema e acaba que atrasando a vida. Eu sou um cara, sei lá, e aí eu posso estar falando totalmente merda, porque de nós três eu sou o único que não tem família, né? Não tem esposa, não tem filho para cuidar. Talvez eu esteja num lugar comum e confortável para falar, mas daí vocês vão poder comentar depois quando eu terminar. Mas eu sou uma pessoa que eu acho que se a gente tem aquele problema, a gente consegue resolver. A gente consegue tirar ele de letra, né? A gente consegue... De letra não, mas alguns problemas são mais difíceis. Mas a gente é resolvível, entendeu? Então é mais fácil a gente encarar ele. Óbvio que é uma merda, alguns problemas são uma merda. Mas o que eu tô querendo dizer é que tem muita gente que reclama de problemas que é comum para todo mundo e acha que é só com ela que acontece. E antigamente eu tinha isso na minha cabeça, eu achava, caramba, bicho, parece que pra mim as coisas são muito mais difíceis, velho. Todo mundo consegue emprego e eu desempregado. Passei 1 ano desempregado. Todo mundo consegue emprego e eu desempregado. Velho, todo mundo tá bem e eu tô mal. Todo mundo tem dinheiro no dia 28 e eu não tenho dinheiro no dia 28 do mês, porque acabou tudo. Meu Deus, por que as coisas são difíceis pra mim? Aí hoje não, hoje me desencanei. Eu tô falando merda, Adriano ou Caio, ou é mais ou menos por aí mesmo? Cara, é bem por aí mesmo, assim, ó, mas eu vou só complementar antes do Adriano falar, que assim, antes eu também tinha isso, sabe, de falar, putz, tô me enrolando aqui, não sei o que lá, toda hora, nada acontece, não sei o que. Depois, cara, eu comecei a estudar muito sobre comportamento humano, isso aí eu já estudo há muito tempo, e, enfim, fui estudando muito, assim, sobre evolução humana, muito sobre sobre a psicologia, né? E eu entendi que, assim, cara, quando as pessoas falam exatamente isso, que, pra mim parece que é tudo mais difícil, é porque eu acho que deixa embolar um monte de problema, sabe? Então, assim, ó, se você tem um problema, aparece um problema na sua vida, mano, vai lá e resolve. Lógico, né? Salvo doença, essas coisas que não depende da gente. Mas se depende da gente, cara,
tá fudido aí, desculpa a palavra, né? Tá ferrado aí de grana e tá chegando um monte de boleto, não sei o que lá. Cara, se vira, dorme menos, vai trabalhar, vai entregar pizza, vai fazer alguma coisa, folheto. Hoje em dia na internet você consegue fazer alguma coisa, um bico. Cara, se vira, né? Vai correr atrás disso. Aí você resolveu esse problema, beleza, você já vai ter energia para resolver o outro. Agora, se você deixou esse problema para lá, falar, não, daqui a pouco eu vou arrumar um emprego, daqui a pouco eu vou fazer alguma coisa, cara, pinta outro problema. E aí você começa a ficar enrolado, sabe, bicho? E aí você vai ficar enrolado porque você não conseguiu resolver um problema, você já tá com outro problema e daqui a pouco já chega outro problema para você resolver. Então, quando eu entendi isso, cara, falei assim, meu, beleza, quando eu tiver um problema, eu vou gastar energia em cima dessa merda e vou resolver esse problema, sabe? Então, teve até uma pergunta que o Adriano fez, assim, o que tira o seu sono? E eu respondi exatamente isso pra ele, o que tira o meu sono é só doença na família. O resto, cara, eu tento fazer de tudo pra resolver e continuar, sabe? Eu penso assim também, viu, Jonathan? Meu pensamento muito parecido com o do Caio. Às vezes a gente não tem muita dimensão do que acontece, mas a gente tem que seguir muito pra frente, assim, sabe, no nosso pensamento, entendeu? Tipo, seguir e por mais que difícil que aparenta estar no momento, acho que você tem que persistir e tentar mudar. É muito difícil às vezes, cara, confesso, é muito difícil mesmo. Mas não pode parar, sabe, assim, vou desistir, não, tenta, cara. E o que as pessoas vão pensar depois, mano, é outra situação, entendeu? Eu conversei com um convidado, o Thiago Baltazar Molache. Ele tem muito de vontade de fazer as coisas, não sei o que, blá blá blá. E ele falou que as pessoas julgam, estão olhando, não vão deixar. Inveja, né, mano? Inveja. E eu falei, cara, eu desde muito jovem eu tô acostumado com isso aqui na minha vida, entendeu? Parece que quando tem alguma coisa, parece que do nada parece que acaba, assim. E eu comecei a deixar isso de lado, deixa pra lá, e quer falar, fala, quer gostar, gosta, não quer gostar, não gosta também. E acho que, mano, eu tô super desencanado com essas paradas também. Eu sou um cara, assim, tipo, de boa, de boaça, como diz o Caio, com esses negócios assim, sabe? É meio que isso, porque, por exemplo, aqui, velho, aqui no Acre, né, eu fui um pioneiro no podcast, digamos assim, porque vale sempre frisar, né, quando eu estava fazendo, não tinha ninguém fazendo aqui, procurei, não achei ninguém. Agora apareceram alguns videocasts, né, tem 3, eu acho, se eu não estou enganado, e desses 3 eu já gravei com 2, e os caras nunca me chamaram para gravar com eles, mas de boa, tranquilo, ninguém é obrigado a chamar ninguém, e outra, eu nem chamei eles com essa intenção. É tanto que quando eu gravei com um, eles nem podcast tinham ainda, eles estavam com um projeto de criar. Então não foi com essa ideia, tipo, de convidar, eu não convido ninguém. A prova é tanto, tá aí, ó. Cara, eu nunca participei do podcast do Caio, e nem por isso eu paro de convidar ele. Até porque o podcast do Caio não tem muito a ver comigo, o podcast do Caio é paternidade e eu não sou pai ainda. Beleza, não é essa a questão, não convido ninguém, não convido nenhum podcast pensando em participar do podcast deles. Não é sobre isso. Mas assim, já tá notório que os caras cagam pra mim. Tipo assim, cagam totalmente. Eu poderia pegar isso e falar, caramba, bicho, tô aqui fazendo conteúdo. Podia estar reclamando nas redes sociais. Mas eu não reclamo. Por que eu não reclamo? Porque, velho, não é muito melhor eu dar atenção pro meu público que gosta de mim, que tá todo dia me ouvindo, tá todo dia comentando. Todo mundo... Pô, eu tô produzindo 3... Às vezes tem semanas que sai 4 podcasts por semana, velho. Nessa semana mesmo, que a gente tá gravando isso, na semana do dia 29 de setembro, saiu o podcast no domingo, que foi o TDQ que o Campeonato tá criando. Saiu o podcast na terça com a Samila. Saiu o podcast hoje, na quarta, com a Gabi, que é minha chefe, inclusive, que é psicóloga, ela falou sobre o Setembro Amarelo. Vai ser podcast amanhã, na quinta, com o Adriano, que é o dia do podcast. 4 episódios, já vai sair mais um domingo, 5 na mesma semana, tá ligado? E tipo assim, e todos esses episódios com o público, tem gente me ouvindo, tá ligado? Tá só aumentando o público. À medida que eu gravo com cada pessoa, o público daquele convidado chega. E aí, cara, ao invés de estar preocupado com gente que não tá nem aí pra mim, que não tá me convidando, que tá reclamando, falando coisa tipo de mim, ou que não tá falando nada, porra, é muito melhor dar atenção pra quem
né? Eu penso assim, velho, dar atenção pra quem gosta de mim, pra quem gosta do meu conteúdo. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Caio? Cara, na verdade eu tô numa pegada agora, eu tava até falando com o Adriano outro dia por fora, que eu tô querendo colocar um co-host agora no Frescopai na próxima temporada, pra dividir, né, esse negócio de chamar gente aí, porque eu acho que eu conheço pouca pessoa que quer contribuir. Eu tô com muita dificuldade de achar um convidado. E agora eu quero mudar um pouco o formato, né? Vocês que acompanham lá o Frescopai, vocês sabem que na primeira temporada eu contei toda a história do Fernando, na segunda e na terceira temporada eu trouxe convidados, só que na segunda temporada eu só trouxe papais e agora na terceira temporada eu trouxe especialistas, né? Então eu trouxe nutricionista, professor e tudo mais, né? Por isso que até nunca te chamei, Jonathan. Mas agora sim, a minha ideia é trazer um co-host pra gente trocar ideias sobre o dia a dia dos pais, tá ligado? E aí vamos supor, tem eu e um co-host e aí eu vou chamar o Jonathan que, fala de religião, vamos conversar com ele. Ele não tem filho, beleza, mas ele foi filho, então ele vai poder vir e trocar uma ideia. E aí, como é que foi com o seu pai? Como que você acha que você vai ser como pai? Porque aí é um papo da hora, sabe? Então vamos lá, eu quero um co-host que tenha filhos, né, pra seguir pelo menos a ideia do pai, e aí a gente chama outra pessoa para trocar ideia. Então, que não necessariamente seja pai ou mãe, né? Mas que tenha um âmbito assim familiar legal aí pra gente trocar uma ideia. E o que eu tava falando no começo é que eu parei de fazer as coisas assim pensando também no ouvinte, sabe? E quando eu parei de fazer pensando no ouvinte, comecei a fazer por curiosidade minha na terceira temporada, de chamar nutricionista e tudo mais, cara, eu vi que os meus números melhoraram, porque, tipo, eu acho que ficou mais genuíno, sabe? Eu não fazia muita pauta. Eu ia já, tipo, com as minhas dúvidas. Então eu recebi a professora lá de Montessori, e aí eu fui perguntar para ela o que era, como que era e tudo mais, e ela trouxe a galera dela, do canal dela, a nutricionista ajudou muito, a mamãe atípica também, papai atípico. Então, assim, cara, é uma coisa que hoje a gente deve fazer pra gente mesmo, né? E depois pros outros. Então eu tô meio que nessa pegada, assim, sabe? E essa liberdade não tem preço, né, velho? Essa liberdade que a gente tem de produzir o conteúdo do nosso jeito, o nosso conteúdo vai se moldando e vai indo para outros rumos. Por exemplo, eu tô num projeto agora, que vai ao ar agora em outubro, né? Já foi ao ar, na verdade, né? Esse episódio tá indo ao ar, o episódio dela já foi ao ar, de gravar com gente de todo o Brasil. Gente que eu ainda não gravei de todos os estados do Brasil. Eu gravei com a menina do Macapá, velho, do Amapá, Maria. Gente boíssima demais, gente top. Ela faz conteúdo pro Instagram também e tal. E ela falou sobre o Amapá, velho, coisa que eu não sabia. Tipo, eu sou do Norte também, é daqui do Norte, mas a gente não sabe nada do Amapá. E ela falou sobre a cidade dela, ela falou sobre o Marco Zero que tem lá, que é a linha do Equador, né, que passa lá, que é um evento da hora, falou das personalidades do Amapá, cantou o hino do Amapá. Mano, muito show, eu tô nesse projeto e algo que o meu conteúdo permite fazer, eu posso explorar, eu tenho outros projetos também pro ano que vem. É óbvio, né, que eu vou tirar um tempo para descansar, gente, tanto conteúdo toda hora sendo lançado, sendo produzido, tem que dar um descanso pro meu editor e para mim também. Mas é meio que isso, né, Adriano? A gente ter, tipo, a autonomia para fazer o que a gente quer com o nosso conteúdo e a gente se sentir confortável no conteúdo, né? Cara, é verdade. Eu tenho outro projeto também, e esse tá cara, esse é muito legal mesmo, que é o de histórias, que eu tô escrevendo agora a terceira história, que tô com um pouco de tempo e eu não tô conseguindo. Mas eu sou assim, cara, quando eu tenho uma ideia, eu vou e faço. Sabe, eu vou e faço, igual essa do 110 volts, foi em 48 horas eu decidi, mano, foi simples assim, eu decidi, vou fazer. E eu tenho a liberdade de, como eu gravo sozinho, né, eu ainda dependo de um convidado, se não tiver convidado eu não gravo, né, e eu tenho recebido muitas pessoas querendo gravar comigo, tipo, pedindo mesmo, sabe, pedindo mesmo. E eu sou um cara muito de boa, assim, eu converso com a pessoa, tento conversar um pouco com a pessoa pra ver como que ela é, porque tem gente que eu não conheço.
Então, o 110 volts vai abrir essa oportunidade de essas pessoas que sempre me pedem, e não é poucas não, velho, bastante gente que pede pra gravar, como, deixa eu gravar aí, tem um podcast também tal, eu falo disso, por exemplo, agora eu vou conversar com o Pedro PX, que é um escritor de Brasília, moleque, é muito bom, procura os livros dele depois, coloca no Google Pedro PX, o menino é muito bom mesmo, o podcast dele é Pipocast, é um podcast de cultura pop, mas ele é escritor, ele é professor, ele é de engenharia, é um cara super inteligente. E outras pessoas, tipo assim, no mesmo perfil dele, vem me procurar, sabe? Pô, deixa eu gravar aí com você, eu quero contar minha história também, eu vi que você eu escutei o episódio com essa pessoa, e eu tenho essa liberdade, eu não fico preso, né? E ainda, graças a Deus, eu não passei pelo bloqueio de ideias, que muita gente passa pelo bloqueio de ideias. Por enquanto eu vou fazendo, não tenho tanta dificuldade. E o desafiador desse outro podcast que eu comentei, que é o de contos, né? Que é o baseado em fatos não reais. Cara, isso pra mim é muito louco você criar uma história. O Caio, inclusive, participou do último agora. O Caio foi o psicólogo lá, o Dr. Jordão. E foi muito louco de fazer, porque você escreve e as pessoas darem voz, né, no personagem. Ninguém é um ator, enfim, mas da maneira que eu imaginei, assim, deu certo, assim. Então eu não fico preso, graças a Deus eu fico tranquilo quanto a isso, cara. Fico de boa. Então acho que eu sou um lisonjeado, eu sou um cara, assim, privilegiado, velho, de ainda não ter ainda o bloqueio de ideias, cara. Que pra mim, se der bater na minha cabeça uma ideia, eu vou e faço. Inclusive eu tô com a ideia de fazer um de futebol, mas isso aí eu não vou fazer não, senão eu vou ficar maluco por enquanto. Deixa pra lá. Eu já fiz o escalados, entreguei na mão dos caras, deu um puta de um problema lá, o Caio sabe, e eu não quero mais me envolver com outras coisas não. Se for fazer, faço com pessoas que realmente sejam engajadas em fazer uma coisa certa. Porque se fizer com pessoas que não são engajadas, não vai rolar, cara. Ainda mais mesa redonda de futebol. Né? Tem isso, Cara, né? eu acho que se fosse fazer alguma coisa de futebol, pensando no YouTube, eu não sei se pode, né? Só surgiu uma ideia aqui, eu espero que um ouvinte não roube essa ideia antes da gente fazer. E eu não sei se vocês vão gostar também. Mas imagina assim, ó, pegar, tipo, a gente pode analisar. Eu já tô me colocando no jogo aí, vocês dois também. Mas assim, ó, um jogo, sei lá, São Paulo e Corinthians, a gente pegar os melhores momentos do São Paulo e Corinthians e passando na tela e a gente comentando sobre cada jogo, igual é na TV, assim, tá ligado? E não ser um podcast, mas ser tipo já um programa meio que de TV mesmo, só que no YouTube. Eu não sei se pode por conta da imagem, né? Mas não seria da hora, né? Não pode. A Globo barra. Eu fiz isso com os meninos do Escalados no começo, que a gente começou no áudio, né? Começou a fazer pelo podcast, e aí eles. O Alessandro sempre quis ir pra vídeo, não sei o quê. Eu falei, vai lá, vou te ensinar, e depois eu saio fora. Tanto que eu larguei o projeto, porque eu não tenho mais condições não tenho tempo de ficar tomando conta, de fazendo essas coisas. E os primeiros episódios que a gente fez, a ideia que eu criei pra eles lá era fazer exatamente o que você acabou de falar. Colocar de fundo a imagem do jogo, mas o YouTube barrou, cara. O YouTube barrou, tivemos que tirar senão eles não monetizam, né? Embora eles ainda não estão monetizando, mas aí já é um problema deles, eu sei o porquê que eles não monetizam, mas não vai monetizar se você atingir a meta que o YouTube estipula. Você sabe, você está no YouTube, você também sabe que tem uma meta lá, né? Acho que é 4.000 horas, 1.000 inscritos. Se você atingir isso e tiver alguma irregularidade nos seus vídeos, a Google não paga, né? O YouTube não vai te pagar. Então, qualquer imagem externa que não for autorizada, os caras infelizmente barram, infelizmente. Eu não sei se vocês acompanham o canal Desimpedidos, né? Que é o maior canal de futebol, eu acho. Os caras são gigantes, velho. Pararam de fazer o programa que está com imagem por causa que não pode, né? O Fred mais 10, que era o programa do Fred lá, ele mudou o formato do programa, do quadro, né? Que é o Fred mais 10, por causa do não poder usar. O Fred fala que isso é uma das coisas que mais frustrou ele, assim, não poder mais usar as imagens para fazer o programa, né? Era muito divertido, inclusive. Tem um programa de rádio que chama Energia 97, o Adriano vai saber qual é. E talvez o Jonathan não sei se conhece por ser do Acre, mas quando eu era de São Paulo eu ouvia muito Energia 97. E lá era o Benjamin, o Mano, que estão no SBT Sim. Hoje, né?
E, cara, era um puta programa esportivo, assim, naquela linha era muito bom. Só que, eu não sei, cara, eu acho que falar de futebol é muito legal mesmo, mas eu não sei onde que a gente pode trazer uma diferença, sabe? Então eu vejo muito podcast de futebol aí, falando de esporte, mas é meio que tudo igual, sabe? Por isso que eu não desperto muita vontade de fazer esse conteúdo. Eu tenho um amigo que ele tem muita vontade, velho, de criar um canal, ele quer criar um conteúdo para falar de futebol. Inclusive a gente tá com ideia aí para ano que vem, para futuramente fazer. Só que é meio que isso também, velho. Eu acho que tipo, tem que ser algo diferente, porque realmente, velho, tem mais do mesmo, é muito mais do mesmo. E outra, se tratando de futebol, o público vai sempre ir para quem é mais famoso, né? Porque tem muitos canais famosos, mas aí passa, não dá atenção para um canal que tá começando. Vai mais pros amigos, né? Os amigos que vão assistir e depois vão querer passar, enfim. Mas é difícil você fazer um conteúdo de futebol. Talvez eu acho que sim. É que eu sou um cara que assisto muito a ESPN, por exemplo. Eu gosto muito do formato, eu não gosto do formato Fox. Eu gosto do formato ESPN, que é um formato mais... acho que melhora, assim, é um debate de ideias mesmo. É um debate mais técnico, um debate que os caras realmente sabem o que eu tô falando, sabe? Não é que eu não gosto de polêmica, gosto de polêmica, eu gosto. Mas aquela polêmica que gera uma briga, igual esses dias teve uma briga na TV entre um que não gostou da opinião do outro, e aí eu não gosto disso aí. Eu gosto que tenha polêmica, mas seja debatida a ideia daquela polêmica, não que vire uma briga. E tem muito canal de esporte que felizmente é assim, né? Mas é difícil, você fazer um projeto de futebol onde não seja igual aos outros é muito difícil. Você ter um diferencial, acho que é o seu conhecimento perante os outros, mas mesmo assim ainda você vai falar assim, mas é a mesma coisa. É difícil. É um nicho que é muito... São vários, né? Pessoas fazendo, mas se você parar pra pensar, é uma diferença daqui, outra de lá. Mas é muito difícil. O futebol é muito, muito parecido. Os debates que você vai assistir, seja na TV, seja no YouTube, ou no podcast, ou numa rádio. É a mesma coisa, igual eu falo pros meninos da rádio aqui. Eles querem fazer um programa muito semelhante ao que é a Energia. E eu falo assim, gente, eu acho que você tem que ter uma referência. Né? Eu sou um cara que tenho referências em algumas coisas. Agora, ser igual, fazer igual aquilo, eu não vou levar pro meu ouvinte final, que é o cara que vai me escutar, ele vai, eu tô escutando a Energia em formato amador, não rola. Então, acho que você tem que ter uma referência, eu penso em referência. Então, por exemplo, a referência para mim de apresentação de esporte é o William da ESPN, eu gosto muito do William. Eu gosto do Paulo Andrade também. Referência. Mas não quer dizer que eu seja igual a esse cara. Porque eles são caras que erram pouquíssimo, sabe? Mas ser igual àquilo, igual o pessoal da rádio quer fazer, eles querem fazer igual a Energia, porque quer levar o São Paulino para narrar o jogo do São Paulo, um palmeirense pro jogo do Palmeiras. Cara, eu acho que eu não penso assim. Eu penso que tem que ser todo mundo fazendo o jogo de todo mundo. Então eu sou São Paulino, eu faço o jogo do Corinthians, o São Paulino faz o jogo do Palmeiras, o palmeirense faz o jogo... Porque o ouvinte fala, o cara é palmeirense, mas ele entende do que tá falando. Tipo, ele conhece os atletas do São Paulo, ele conhece o atleta do Flamengo. O cara é corintiano, mas ele conhece o atleta lá do Grêmio, lá do Sul. Ele conhece É isso. E você ser diferente, acho que é isso, entendeu? Você montar uma equipe que não se feche só naquele mundo que ele tá... O Rio-São Paulo, pro eixo Rio-São Paulo. Não. O Brasil é imenso, cara. Tem time no Sul, tem time no Nordeste, no Norte. Tudo que tem lugar tem jogador. E hoje a internet te proporciona você a ter mais conhecimento sobre isso. Acho que isso que é o diferencial, que é o que eu penso em fazer. Mas a falta de tempo não vai me deixar fazer, então eu prefiro deixar como tá mesmo minha vida. Além disso também, né, Adriano? Só pegando o gancho, talvez falar menos de clube e falar mais de futebol, né? Eu digo sim. Tem muita coisa que, cara, os caras ficam falando, não, porque o Palmeiras, o Corinthians, não. E se começar a falar assim, não, mas a formação tática tal, né? Exatamente. E aí começa a ser uma visão um pouco mais detalhada, e aí fala assim, não, mas e se o futebol permitisse, por exemplo, 8 alterações, qual o impacto seria nisso nos times menores?
Hoje o Campeonato Paulista, pô, tá sempre os grandes na frente. Por que não tem um campeonato que vai, né, vai ajudar o time pequeno chegar lá também e ganhar um pouco mais de visibilidade? Então, assim, discutir o futebol e não discutir os clubes, isso eu sinto falta na internet, tá? Na internet, na rádio, na TV. Porque onde você vê, você tá ouvindo Palmeiras, você tá ouvindo Flamengo, que é onde eles ganham grana. Mas discutir uma formação tática, sabe, essa parte assim, vamos lá, o VAR, por exemplo, o escanteio, uma jogada ensaiada, fazer uma referência, sabe? Tipo, conversar sobre futebol, sobre o esporte, independente se é masculino, se é feminino, isso eu sinto falta. E falar mais também de outros clubes, né, velho? De bons trabalhos, né? Por exemplo, a Caldense, que é um time de Minas Gerais. Você nunca vai ver a ESPN em horário nobre falando da Caldense. Nem a Globo, enfim, nem a Band, nem esses grandes canais, eles vão falar. Mas a Caldense estava fazendo um ótimo trabalho de estrutura, velho. Pagando dívidas, estruturando um CT, criando um CT, criando um trabalho de marketing legal. O Floresta lá no Ceará também, eu gravei com a Débora Arruda lá do Ceará, que ela mancha demais de futebol cearense. Fazendo um puta trabalho legal na pandemia. Eles criaram uma bolha com jogadores lá, com testes todos os dias, com treinamentos, para continuar treinando na pandemia, né, sem ter contato com familiares. Tiveram cuidado com a pandemia como poucos clubes no Brasil tiveram. E esses trabalhos deveriam ser enaltecidos, pô. Deveriam, tipo, sabe, ser chamado a atenção. As pessoas deveriam saber sobre isso, né? O Maitá aqui no Acre, por exemplo, conseguiu o título inédito do primeiro turno, vai disputar a Copa do Brasil ano que vem, o Campeonato Brasileiro da Série D, inédito, com a campanha invicta, e é o que poderia ser falado, porque a Globo, vou pegar o exemplo da Globo, que é a máxima, né? A Globo, ela tem em todos os estados do Brasil um GE, um Globo Esporte, e tem repórteres, e tem jornalistas de todos esses lados, então eles poderiam, tem um negócio ali, eu acho que a gente poderia fazer uma matéria curta, não precisa ser algo de 80 minutos não, curta, mas falando sobre isso, porque daria visibilidade para os clubes, né? Só que como o Caio falou, não dá dinheiro, isso não dá dinheiro para os caras, então o legal da internet é isso, é que abre espaço para mídia alternativa, que é gente que nem a gente comum, que não vive disso, não é formado, talvez em jornalismo, para fazer um trabalho alternativo, é o que eu tô fazendo no meu podcast com o Campeonato Criando, por exemplo. Eu criei um podcast com o Kelton Pinho, que é editor do GE, do Globo Esporte, aqui no Acre, e a gente está comentando rodada após rodada, está encerrando, a gente está, cada rodada, acabou a rodada, o Kelton já manda o áudio para mim, comentando os jogos, e a gente está alcançando um público muito da hora com isso, ou seja, tem público. E assim, mano, não é só o futebol assim que dá para fazer diferente. O podcast hoje ele tá muito aberto para fazer outras coisas, entendeu? O problema é que as pessoas se fecham no único mundo, só ouvem os mesmos famosos, né, que eu quero dizer. E aí o pequeno fica para baixo. Mas tem tanta gente boa, cara, que faz tanto trabalho da hora, que você não tem noção, cara. Tanto trabalho diferente. Eu que ouço direto o podcast mesmo, tem muito podcast novo que sai. E eu chamo pra conversar comigo assim. Eu conversei com a menina lá de Fortaleza, Poltercast. Podcast sobre crimes reais. Muito louco o podcast da menina. Tá desde março, aí, agora de 2021. Você percebe, tem muita coisa boa, tem muita coisa nova saindo, não é só no futebol. E as pessoas têm muitas ideias, mano, espalhadas aí. Que a gente parar pra pensar e procurar, a gente acha. Eu acho que tem que seguir nessa pegada aí, de ouvir coisas diferentes, sabe? E a gente que acha que as pessoas, Adriano, tem que fazer o que você tá fazendo, o que você faz, o que eu faço, o que o Caio faz também, dar voz pra mais pessoas conhecerem, chamar pra gravar. É o que eu faço, também. Chama pra gravar, embora, fala do seu projeto. Eu penso nisso também, dar voz pros outros falarem é bom. E nessa minha última temporada eu não trouxe pessoas de podcast, sabe? Exceto o Papai Atípico, que tem um podcast lá, né? Mas as outras pessoas não, são pessoas com histórias na internet. Então, mais Instagram, ou canal no YouTube, ou apenas, sei lá, postam um conteúdo ali no Instagram
Então eu falei, eu vou trazer essas pessoas também pra ver se de repente, tipo, entende o que é um podcast e começa, sabe, fazer e me convida também pra ir lá e tudo mais. Mas é trabalhoso fazer podcast, né, cara? Você tem que gostar de verdade. Então é muito difícil trazer. Eu tava até pensando nisso hoje, como eu tô de molho aqui em casa em repouso. Hoje eu fiquei assistindo muito hoje eu assisti o Ticaracatica Cast lá, que é do Carioca e do Bola, né? Eu não gosto muito do Carioca, mas eu gosto muito do Bola. E aí eu assisti com o Reinaldo Gotino. E depois eu assisti com o Rafinha Bastos. E, cara, é uma coisa assim que eu fico vendo. Hoje, se você tem grana e conhece esses caras, você aluga um estúdio, põe esses caras pra virem no seu programa e tá tudo certo, velho. A pessoa não cria uma identidade hoje com o Carioca e com o Bola. Eles criam a identidade com quem vai lá sentar na mesa deles, sabe? É o que eu tô percebendo, assim, tipo, as pessoas agora elas estão indo atrás de entrevista, né? Então, eu quero saber do Adriano Rosário. Se ele foi no Flow, eu vou assistir. Se ele foi no Inteligência Limitada, eu vou assistir. E meio que deixa de seguir todos os episódios do Flow, todos os episódios do Ticaracatica e assim vai. E aí eu fiquei pensando, cara, isso aí popularizou de uma forma que não tem nada a ver mais com o podcast que se tornou, né? O brasileiro tem essa mania de acabar com as coisas, assim foi com o Uber também, enfim. E eu fico pensando assim, né, cara? A gente voltou, hoje eu vendo, né? A gente voltou para estaca zero no podcast. Tipo, para trazer uma pessoa, falar assim, isso aqui é podcast, é muito difícil ainda. Porque as pessoas realmente agora estão com a referência de podcast disso que estão fazendo. No começo eu até falei que o podcast podia ser por vídeo. Hoje eu já entendo diferente também. Eu entendo que um podcast por vídeo é assim como a gente faz, online. Isso é legal, isso é um podcast por vídeo. Agora, esse tipo de podcast que eles estão fazendo, eu não sei, mas eu acho que eles já tratam como canal no YouTube. Você vê lá o pessoal falando canal no YouTube, é difícil usar o podcast, né? Até que enfim, Caio, você entendeu que eu e o Adriano falamos há tempo. Há tempo eu tô batendo nessa tecla sobre isso, sobre o que eu chamo de videocast. Eu demorei pra perceber mesmo. Porque velho, porque tipo assim, eu vou, é óbvio, dar os créditos para as associações, né? Que eu vi até agora, Rafinha Bastos e o Vilela. São os únicos caras que dão atenção para quem tá só escutando. Que eles falam, para quem tá só ouvindo, tá acontecendo isso. O Felipe Solari também. Isso. O Solari, porque o Solari manja demais isso, né? O Solari pica. E só para não deixar claro, eu tenho um episódio com o Solari aqui no podcast. Vai lá ouvir lá depois. O Solari também tem essa preocupação, óbvio. E são os únicos. Mas os outros, eles já estão começando já sem referência de podcast em áudio. Eles já estão começando com as referências do podcast em vídeo. Então é como você falou, a tendência é isso se transformar em vídeo mesmo. Daqui a pouco nem o microfone vai ter. Essa mesa, o microfonezinho que hoje tem, nem isso vai ter, pô. Vai se destrambelhar para outra coisa. Que lá na gringa, eu tava vendo que tem entre aspas, muitas aspas, podcast lá na gringa, Estados Unidos, que é como se fosse uma bancada de talk show. Que não, o cara não tá com fone de ouvido nem microfone, nada. É uma bancada de talk show. Tá o cara sentado, convidado, sem microfone, sem fone de ouvido, né? Sem aquele microfone. O áudio ele é capturado, eu acho que no microfone de lapela. E os caras falando, conversando, pô. Conversando normalmente assim como se fosse um podcast. Nada a ver com podcast. É um programa de vídeo, é um programa de TV. Só que na internet, só que no YouTube. Então, vai demorar muita coisa não para alguém do Brasil ver esse formato e querer fazer aqui, entendeu? E chamar isso de podcast, né? Que é o mais frustrante. Isso que a gente tá falando agora dos podcasts de vídeo, né? O que seria... para mim, o nome disso é talk show, né? Pode ser também, você pode chamar de talk show, por exemplo. O Jô para mim, o Jô foi o que lançou tudo isso, né? Só que na TV. Aí do Jô, a gente viu o Danilo Gentili,
A gente viu até a Luciana Gimenez fazer o programa dela, que era isso, né? O Jô ele chamava, embora o do Jô realmente é uma entrevista, né? Mas de todos os outros viraram entrevista. Mas qual foi a sacada do pessoal, principalmente do Flow? Se você puxar os vídeos, lá os primeiros vídeos, esse dia eu tive a curiosidade de ver os vídeos lá deles, os primeiros, cara, nossa, os caras usavam um microfone tão abaixo do que eles usam hoje, tipo, os caras eram, o Monark não tinha aquele cabelo grande, enfim, e os caras, eles começaram a trocar ideia entre eles, mano, tipo, começaram a trocar ideia entre eles, assim, conversaram, só que, se eu não me engano, um deles ali já tem uma história na internet e já conhece um, conhece o outro. E aí tiveram a ideia de fazer algo diferente, cara. Acho que tem que partir por aí mesmo, desse princípio partir desse princípio. Acho que o Jô é o grande idealizador disso tudo, que é a ideia do talk show, né? E o que esse rapaziada tá fazendo hoje é uma conversa aleatória e o convidado fica totalmente livre para falar o que quer, né? Tanto que depois vira até polêmica, né, nos outros canais, enfim. Mas é bem por aí, cara. Eu penso que o Jô é o grande idealizador disso. E aí a gente tem duas coisas que eu quero comentar. A primeira é que o Achismos do Maurício Meirelles, ele trata como um podcast, mas são duas cadeiras, o cara tá sentado um de frente com o outro e é pelo lapela ali também. Eu não sei se vocês já viram, e aí vai conversando e o áudio disso vai pra plataforma e é chamado de podcast. Bom, enfim... Eu já não concordo também. É a mesma coisa do programa do Porchat, quando tem aquelas histórias lá na GNT, eles pegam esse áudio e colocam, e não só dele, né? Tem um monte de programa que tá fazendo isso. Coloca o documento em áudio e vira podcast também. Acho que o Pedro Bial tá com isso, outros também, né? Lógico que não é o cara, né? É a produção que acaba fazendo. E o outro ponto que eu queria comentar eu esqueci. Então... vou deixar o Jonathan falando e vou tentar lembrar. Não, mas talvez quando eu começar a falar você lembre. Porque assim, eu sou muito fã do Maurício Meirelles e sou muito fã do achismo, velho. Não perco um achismo. Eu acho muito fora aquele formato que ele fez. Incrível. Gosto de todos, do começo ao fim. Mas, porra, não é podcast. Não precisa, assim... Não precisa dizer que esse que é o ponto que o pessoal não entendeu ainda, entendeu? Não precisa o conteúdo do achismo, vou pegar esse exemplo, né, porque o Caio levantou, o conteúdo é excelente, o conteúdo é muito bom, não precisa dizer que é podcast, fala, galera, esse conteúdo aqui também vai estar disponível em áudio no Spotify, pronto, é só falar isso, velho, não precisa dizer que, porque aí, velho, pode parecer besteira, pode parecer bobagem minha, porque eu sou um cara que há anos, desde 2019 que eu tô batendo nessa tecla, quando o podcast popularizou, tô batendo nessa tecla de que você vai deturpar a mídia, você deturpa a mídia e atrapalha quem faz só em áudio, pô. Nerdcast até hoje faz só em áudio, pô. E é o Nerdcast, entendeu? Brian, eu tava lá, até hoje eu tava lá, é só em áudio. Agora o Brian também tá com podcast em vídeo, não sei se vocês já viram, ele e o Lucas Salles. Tá com podcast em vídeo. Só que é outra coisa, o Brian não levou o Eu Tava Lá pro vídeo. O Eu Tava Lá continua sendo só em áudio na segunda-feira e é outro formato, é outra coisa. E o próprio Brian falou, o Eu Tava Lá, gente, ele foi pensado para ser só em áudio, ele não se adequa em vídeo. Então ele se juntou com outro amigo, que é o que eu posso fazer com vocês, né? A gente pode criar um videocast lá no YouTube, uma livecast, sei lá. A gente pode fazer um podcast em vídeo lá no YouTube, tranquilo, mas que não vai ser o Teólogo de Quinto, não vai ser o Fala Adriano, não vai ser o Fresco Pai. Vai ser um outro programa, uma outra coisa. Porque é outra coisa. Entendeu? Caramba, eu me exaltei, não foi? Não. Eu achei que o Adriano me travou aqui. Desculpa, não. Eu tô tentando achar o botão e eu saio da tela. Então por isso que eu fiquei perdido. Mas pode falar, Caio. Não, eu concordo, assim. Eu acho que hoje, pensando em podcast, né? Eu não vou falar... Não vou mentir, né? Mas eu investi para estar no YouTube. Eu comprei uma webcam na época e tudo mais, porque a minha cam não era boa, então eu não lembro se eu paguei 300 ou 400 reais nela, em algumas parcelas, mas eu investi. E hoje, quando eu falo do Fresco Pai, eu penso em já não estar mais no YouTube. E aí eu fico pensando, mas eu comprei uma câmera, né? Ou eu vendo, ou ok. Então eu tô decidindo ainda se eu vou fazer no vídeo ou não.
porque, cara, realmente assim, eu tô vendo tanto, uns Zé Manés aí criando podcast, não sabe nem o que é, mas o cara tem grana, então ele compra uns microfones da Shure, ele compra uns ATM da hora e tem influência, conhece, sei lá, o Júlio Cocielo, chama o cara e pronto, estoura. Então, cara, é muito difícil, assim, a gente vê essas coisas assim acontecendo e não é, e você ouvinte, né, que tá aqui ouvindo, cara, não pensa que a gente tá de mimimi e chorando por conta deles, não, é só uma cena mesmo, underground do podcast que eles sumiram, cara, a gente tá aqui fazendo, a gente tenta trazer pra vídeo, mas com todo o cuidado ainda de ser um podcast. E hoje não, hoje o YouTube virou outra coisa. Antes era a época do vlog, agora é a época desse podcast aí que eles chamam, mas não tem nada a ver com um podcast real. Mas vamos seguir fazendo o que a gente gosta, a gente faz, cara. Eu penso a mesma coisa. Eu faço em nome do rádio. Eu criei um podcast para associar a minha vontade de rádio, velho, porque rádio é incrível. Mas tirando todas essas críticas, eu já percebi que toda vez que a gente grava junto, a gente tem que tacar pedra nos caras do videocast grande. Quem é grande tem que receber pedra. Falar nisso, já que a gente tá falando nesse assunto, vocês viram uma treta lá mais uma vez, né, do Flow, do Podpah, porque agora que parece sério, antigamente era só brincadeira de zoeira, mas agora é séria a parada. E qual a opinião de vocês? Aproveitar que a gente tá nesse hype. Cara, eu não vi qual que é a treta, mas uma coisa é certa, assim, cara, o Podpah pra mim, eu sei que em números é o maior, eu acho, pelo que eu tinha visto, eles estavam maior que o Flow já, mas pra mim é uma bosta, cara, é verdadeira, desculpa se vocês gostam, o ouvinte gosta, mas eu assisti o Podpah, eu fui obrigado a assistir o Podpah, porque eles levaram o Marcão, velho, goleiro do Palmeiras, sabe? Eu sou muito fã do Marcos e eu queria assistir, mas eu só assisto o Podpah quando tem esses caras fodas, assim, porque eu acho os dois uns pela-saco, não sabem nada do convidado, se fazem de idiota, aquele mítico lá. Ele fica fazendo umas perguntas nada a ver pro cara, tipo, ele não sabe do futebol, ele não sabe nem de futebol, como é que ele leva um convidado desse, sabe? E fica ridículo, assim, fica ridículo. Não sei, cara, eu não gosto deles. E o Flow, eu peguei um ódio também um tempo atrás, mas agora eu já tô me desculpando com eles. Então eu tenho visto de novo alguns episódios. Mas de verdade, assim, eu não sei, cara. Pra mim, podia pôr na mesma sacola e pôr pro lado de fora e deixar o caminhão passar. Sei lá, eu acho que a onda de inteligência limitada, você pega o sistema solar e você pega o Ticaracatica Cast, eu gostei também do formato, gostei deles ali. Embora o Carioca seja muito artificial, assim, eu não acho ele tão genuíno às vezes. Mas, sei lá, cara, esses aí, esses são os podcasts que eu tenho visto mais, assim, desses mais famosos, né? Os outros não, porque são réplicas do Flow, daí eu acabo deixando de lado. Olha, minha opinião vai ser a seguinte, jornalisticamente falando, nenhum desses dois podcasts aí, primeiro que eu nem vi essa briga, não sei nem qual o motivo da treta, nem sei se brigaram mesmo, se é piada, se é só pra atrair mais seguidor pra um lado ou pro outro. Então eu não sei, eu não posso falar nada, não vi. Agora, jornalisticamente falando, quando a gente faz uma entrevista com alguém, o mínimo que a gente tem que fazer é estudar o convidado. E ele dá oportunidade. O convidado tem uma rede social, tem um amigo em comum que você pode perguntar pro cara e investigar. Pô. Pra depois você chegar na frente do seu convidado, você deixar o cara tão à vontade de você fazer as perguntas para ele, de você chegar e falar, e a entrevista vai fluindo, vai chegando num caminho que você fala, poxa, olha que legal, cara, o cara me conhece, eu sou um cara famoso, mas eu não sabia nem que ele buscou essa informação aqui, sabe, sobre mim. E esses caras não fazem isso, o mínimo que eles não fazem. Simplesmente eles deixam os caras falarem à vontade. Os convidados, muitos deles se enforcam, porque falam até onde não deve, né? E principalmente jogador de futebol que vai agora nesses podcasts, fala até onde não deve, fala até pelas tampas, e depois fica choramingando nas redes sociais, mas não era bem isso que eu queria falar, mas falou. Se você for lá, você falou.
Entendeu? E eu não tô nem dizendo, não tem edição, não tô nem dizendo jogador de futebol. Vai um famoso lá, e cita sem querer, fala uma frase racista. Não, mas eu não quis dizer, mas você falou, cara. Ou outro, é infeliz numa colocação, e a frase é a mesma. Poxa, você falou, você estava lá, você falou. Então, o que significa isso, cara? É a falta do apresentador, do host, estudar aquele cara, porque se ele soubesse que aquele cara era assim, ele vai levar o negócio para outro lado e o próprio convidado vai sair ileso da história. Não vai ter problema de ficar, sabe? Mas é que hoje tá diferente, cara, mudou, a chave virou, entendeu? A chave virou, você estuda 4 anos para ser jornalista e você não tem a mesma chance que esses caras têm. Então, jornalisticamente falando, esses caras não têm. Por isso que sai, o convidado às vezes fica assim. Porque se você parar pra pensar, se você observar esses caras, eles mal falam. Quem fala é o convidado. Os caras não abrem a boca. O convidado fala. E nenhuma fala do convidado eles engatam outra conversa. Sabe assim? Isso não é ruim. Isso é legal, pô. Mas a minha deixa pra esse tipo deles é uma opinião minha. Posso estar errado, não quer dizer que eu sou dono da verdade, não é isso. Mas eu acho que falta estudar mais a vida do convidado para que ele fique mais tranquilo e a conversa acho que vai fluir muito mais, entendeu? A segunda coisa que eu ia falar aquela hora, que eu esqueci, são os cortes. Cara, tá bizarro, assim, ó. Você abre o YouTube, se vocês são os caras que acompanham podcast também. Então, provavelmente, vídeo sugerido deve ser, 1 bilhão de corte de podcast. E tem uma molecada ganhando dinheiro com isso, cara. E aí corta qualquer parte do vídeo, deixa o seu entrevistado de uma forma muito ruim. E se eu sou o dono, né? Eu sou o dono do Frescopai. Se fazem um corte onde vai prejudicar o meu convidado para ele ganhar dinheiro, cara, eu vou dar strike nisso. Eu não vou deixar. E eu acho esses canais Flow e tudo mais, eles deixam isso acontecer, cara. Então, assim, ó, eu vou lá, dou uma declaração no Flow, no contexto é uma coisa e no corte é outra. E aí o corte tá sendo mais visualizado do que a entrevista. E aí estão me fazendo a caveira, sabe? E na verdade não foi aquilo que eu disse. Então é uma molecada amadora que tá fazendo esse tipo de trabalho. E eu não sei por que o YouTube permite e o dono do canal permite também. Ô Caio, isso que você falou, o YouTube vai proibir a partir de agora. Então os canais de corte, não vai ter mais canal de corte no YouTube. Se tem, não vai... Quer dizer, deixa eu reformular aqui. Vai continuar tendo canal de corte, porém não vai ser... ele não vai ser remunerado, né? O YouTube não vai pagar para a pessoa estar ali. E uma coisa interessante sobre o corte que você falou, o que o Flow e o Podpah fazem muito. Eu falo porque esse dia eu tava assistindo, se eu não me engano, quem foi o cara, acho que foi o Peter que tava, exatamente, era o Peter que tem um canal no YouTube chamado Ei Nerd, vocês devem conhecer. Meu filho assiste muito esse cara, então eu sei que ele é. E ele foi no Flow e ele falou o seguinte: olha, o gordinho falou, o barbudinho, né? Acho que deve ser o Igor, né? O barbudinho falou assim: olha, esse trecho aqui dá pra um corte, hein? Quer dizer, os caras mesmo estão preocupados com o lance do corte do que propriamente aquele conteúdo completo que vai ser no episódio, sabe? Eu penso que corte é o seguinte: corte é um teaser para que o ouvinte, ou que está visualizando o teu vídeo, ou o espectador que está assistindo, ele vai fazer, ó, é só um pedacinho, porque se você quiser assistir na íntegra, você tem que ir lá. Para mim, corte é isso. É como se fosse um trailer, sabe assim? 1 minuto, 1 minuto e meio, não é? Agora os caras fazem um corte de 15 minutos, 20 minutos, e tem o que você falou, tem muito mais visualização do que o próprio conteúdo em si. Mas parece que agora o YouTube vai barrar a monetização desses canais aí. Pode ter, mas não vai mais monetizar, não. Eu acho que tem que ser mesmo por essa linha, sabe? Porque eu fico pensando, cara, assim, ó, de ter já acho ruim. Porque, volto a repetir, se eu convido
Jonathan Fernandes pro meu podcast, cara, eu quero conhecer mais da vida dele. E ele começa a falar, e aí, beleza. Acabou o programa, tem uma galera que vem, pega uma frase dele mal colocada num contexto que aí, beleza, dá pra passar. Pega aquela frase, coloca como clickbait e depois vai lá e joga pro corte. Cara, dá uma merda isso, porque aí as pessoas acabam tendo uma visão dele muito ruim. E se eu sou o dono, eu ia dar strike, porque eu acho que não é legal isso, cara. Jonathan, sumiu aí. Acho que a gente se empolgou falando e o Jonathan não gostou mais da gente. Não, o mesmo problema que o Adriano tava tendo de apertar o botão, eu também tive agora. Quer encerrar já, Adriano? A gente já vai pro fim, então. Cara, eu gostaria que eu preciso dormir, tomar banho e jantar. Eu não jantei ainda. Só faz em outra ordem, né, cara? Primeiro toma um banho, janta e dorme. Se você dormir primeiro, as outras duas você não vai fazer. Bem por aí. Cara, é que nem eu, velho. Eu sou o chato do português, ó. Não é nem questão do português, é só questão do raciocínio lógico. Tô tão cansado que não sei nem mais qual é a ordem correta. Acho que dormir primeiro, depois acordar, tomar banho e de novo, sabe? Tomar por aí. Gente, é isso. É mais ou menos isso aí mesmo. O importante é que a gente tá fazendo o nosso conteúdo e que o nosso conteúdo tem chegado a muita gente. E, assim, eu não sei se vocês viram, eu postei até no WhatsApp, no Instagram também, que eu cheguei a 1.000 ouvintes nesse ano, 2021. E eu fiquei muito feliz, velho, porque é um número... Parabéns, cara. Pra mim, é um número muito absurdo, porque assim, eu ainda tenho noção de números, né? Sei que no mundo de hoje, né, sei lá, você entra no YouTube e vê um vídeo com 200 mil visualizações, você acha pouco. Velho, são 200 mil, velho. 200 mil é um número abissal. Então eu ainda tenho noção de número. Então pra mim, sei lá, 10 é muita coisa, porque eu não conheço 10 pessoas. Então, tipo assim, 10 pessoas que escutam teu conteúdo, pra mim é muito. Quando eu vi que eu consegui bater 1.000 ouvintes de janeiro até agora, em um ano ainda nem acabou, então eu posso, sei lá, chegar a quase 2.000 nesse ano, só nesse ano, né? No geral eu tô com mais de 8.000 plays, assim, que eu consigo contabilizar, porque agora tá indo pro YouTube também, então não dá mais pra contabilizar quantos que eu tenho. E eu falei, caramba, velho, eu não posso parar de fazer isso, porque eu já construí um público. E que bom que tem gente que tá me ouvindo. Então, cara, a mesma coisa serve pra Fala Adriano, serve pro Fresco Pai, serve pra todo mundo que tá começando, pra quem tá nos ouvindo que quer começar. Eu acho que a gente falou muita coisa aqui sobre isso, sobre medos de fazer o que quer fazer. Então, eu acho que a gente tem que fazer mesmo. E é como eu sempre falo, gente, a tendência, como o próprio Felipe Solara, quando gravou comigo, falou, a tendência é que futuramente muitos podcasts que começaram vão definhar, vão parar e vão para ir para outro lugar, né? O Adriano também falou isso, né? Que o pessoal vai voltar a trabalhar, então, tipo assim, ninguém vai ter mais paciência de ver 6 horas de programa. Então, trabalhar presencial, que eu tô falando, né? Presencial, as coisas vão voltar ao normal, embora as pessoas temam em dizer que não, né? Que as coisas, que o mundo mudou e tal, enfim, mas eu acho que não, acho que as coisas vão voltar assim, a ser como eram antes, até porque aqui é Brasil, né? Mas é isso. Eu queria agradecer enormemente a vocês dois, Caio e Adriano, por terem disponibilizado esse tempo. Já são mais de meia-noite aí no horário de vocês, né? Aqui no Acre é bom que ainda é 10h28 da noite. Mas obrigado demais, Adriano. Obrigado demais, Caio. E esse é o lugar de fala de vocês. Fiquem à vontade aí para falar o que vocês quiserem, mandar abraço, mandar beijo. E mais uma vez, brigadão. Cara, então vou ser breve aqui, porque já passou da 00:30, o Adriano tá bem cansado. Ele trabalhou e eu tô de atestado, cara, por conta do acidente. Mas, Jonathan, muito obrigado por ter me chamado mais uma vez. Eu sou sócio aqui, no bom sentido, né? De participar, adoro participar.
E sempre que faltar um convidado, me chama pra gente debater qualquer outro assunto que eu vou fazer, você sabe disso, com bastante carinho. E muito obrigado a todo mundo aí que tá ouvindo, todo mundo que quiser me encontrar no @frescopaiOficial ou no @caiohit com 2 Cs 22, lá eu publico os meus textos, meus contos também. Tem o Caio Hit no Clubhouse, que eu tô bem distante, mas às vezes eu apareço lá para conversar com o pessoal também. E cara, é mais ou menos isso. Vamos para cima, vamos continuar com essa amizade de norte ao sul aqui, que é bem bonita. Eu gosto muito de vocês e espero que um dia a gente possa se encontrar presencialmente e fazer um episódio inédito. Bom, primeiro agradecer aí o Jonathan pela oportunidade de novo aí de estar aqui, né? Pela segunda semana seguida, né, Jonathan? Já a semana, para quem vai escutar aí o Teólogo de Quinta de Kim no dia do podcast, agora vai escutar o plataforma, não sei se é sequência ou SS, mas eu participei 2 semanas seguidas, muito legal, muito bom. E agradecer ao Caio também aí por essa amizade aí que a gente tem, a parceria, o Jonathan também. E convidar a galera aí que quiser acompanhar o Fala Adriano lá nos agregadores, vai lá nos principais, só digitar lá Fala Adriano, já escuta de boa. E no YouTube, né, cara, toda sexta-feira agora ao vivo, 110 volts. Putz, cara, tô super feliz com esse projeto, espero que dê certo. E sexta-feira agora, vou conversar agora com o Gustavo Araújo, que é narrador da Bom Som Web Rádio, moleque, é muito bom, muito fera, jovem e talentoso, então espero vocês aí, curtam. E nas redes sociais, Fala _Adriano, é só seguir lá, beleza? Abraço. Da hora, galera, até a próxima.